Olá, estamos começando mais uma videoaula. O tema da videoaula de hoje são eras geológicas e dentro dessa aula nós vamos explicar para vocês o que aconteceu dentro de cada era geológica. Traduzindo isso que eu estou querendo dizer, nós vamos explicar desde o momento de formação da Terra, há 4,6 bilhões de anos atrás, até os dias atuais, o que aconteceu de evento geológico importante que tem relação com a nossa vida e que é importante também para fins econômicos. Então a gente faz uma associação daquilo que é importante para a nossa vida com aquilo que está ligado com a economia, que está servindo para alavancar a economia. Bom, para a gente fazer uma introdução geral, para você entender isso que a gente chama de eras geológicas, você tem que entender o seguinte: a Terra tem 4,6 bilhão de anos em história. O primeiro momento que a gente vai estudar chama-se Arqueano ou Arqueozoica. Esse Arqueano ou Arqueozoica durou 2 bilhões de anos, ou seja, é o início do processo de solidificação do planeta Terra. Então, o início do processo de solidificação do planeta Terra eu chamo de Arqueano ou Arqueozoico e tem uma duração de 2 bilhões de anos. Depois, pessoal, virando o slide, eu tenho um outro momento chamado Proterozoico, que dura mais 2 bilhões de anos e ainda está dentro desse processo de formação da crosta terrestre, só que agora, nesse momento, afloram os chamados minerais metálicos. Então eu tenho o Arqueano ou Arqueozoico, que é o início do processo de solidificação da Terra, e depois eu tenho o Proterozoico, que é onde afloram os minerais metálicos. Esses dois, em conjunto, o Arqueano e o Proterozoico, eles têm 4 bilhões de anos e forma a chamada crosta da Terra, ou seja, a crosta terrestre se formou ao longo desses 4 bilhões de anos. Dentro desse período, eu tenho a junção dos dois e a nomenclatura desses dois períodos de pré-cambriano. Então, o Arqueano mais o Proterozoico me dão o chamado pré-cambriano. Depois, eu tenho um período que está sendo mostrado aí no slide, chamado de Fanerozoico. O Fanerozoico são os últimos 500 para 600 milhões de anos que chegam até os dias atuais. Dentro desses últimos 500, 600 milhões de anos, tá certo? Eu vou dividir eles em 3 momentos: Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. A Terra já formada, com a sua casca pronta, com a sua crosta pronta, tá certo? Ele inicia-se um processo de desgaste dessa crosta e esse material desgastado começa a ser arrastado para várias regiões do planeta. Então, o Fanerozoico, que são os últimos 600 milhões de anos, me dão uma subdivisão de 3 eras: Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. Dentro desse período eu tenho um período de desgaste do planeta Terra, aonde a Terra está sofrendo desgaste e, obviamente, sofrendo transformações, que a gente vai falar melhor agora sobre isso. Bom, essa é uma tabela, eu vou pôr aqui num outro canto para vocês terem uma noção. Essa é uma tabela das chamadas eras geológicas. Normalmente a gente vê essa tabela na aula de biologia. E aí a gente vai ver que em cada era há um acontecimento importante. Só que a gente está muito acostumado a ver dentro da biologia o surgimento de uma ou outra espécie. Para nós, a geografia, o que a gente vai analisar é o que aconteceu dentro de cada era sob o ponto de vista geológico, ou seja, a estrutura do chão. Virando o slide, a gente vai começar a falar sobre isso. A primeira era geológica é o Arqueano, que eu também chamo de Arqueozoica. Essa era é onde forma-se a primeira rocha. Como que eu chamo a primeira rocha, pessoal? Eu chamo a primeira rocha de escudos cristalinos. Então a primeira rocha é um escudo cristalino. Bom, como exemplo dessa primeira rocha, a gente podia deixar claro que o granito é um dos maiores exemplares desse momento. Se vocês derem uma olhada na minha imagem aí do slide, vocês estão vendo um paredão de granito. E granito que nós vamos utilizar
na nossa vida cotidiana dentro da chamada construção civil. Então, dentro da primeira era geológica, o Arqueano, eu tenho a formação dos escudos cristalinos, aonde eu acho a rocha granito como exemplo. Aqui eu estou colocando uma amostra das várias tonalidades que o granito pode ter. Então você está vendo aí as suas várias tonalidades e lembrando vocês que a gente usa o granito no nosso dia a dia dentro da chamada construção civil. A gente usa aí em obras. Por exemplo, a pia da nossa casa é feita de granito. Depois, numa segunda era, a chamada era proterozoica, a gente tem a formação das jazidas de minerais metálicos, que para nós são muito importantes porque a gente usa os minerais metálicos no nosso dia a dia, na nossa indústria, tá certo? De forma geral, no nosso cotidiano. Quando eu junto o Arqueano, o Arqueozoico e o Proterozoico, eu tenho aquilo que eu já tinha falado lá atrás, que é o pré-cambriano, ou seja, a casca da terra, a crosta terrestre está formada. Bom, agora eu estou indo para o Fanerozoico, para os últimos 600 milhões de anos, analisando as três subdivisões do Fanerozoico, o Paleozoico, o Mesozoico e o Cenozoico. Bom, o chamado Paleozoico é aquele período que me forma, ou aquela era, que vai dar origem à formação da chamada jazida de carvão. Então, no Paleozoico, forma-se as jazidas de carvão. Detalhe, pessoal, essa jazida de carvão é o chamado carvão mineral, que a gente vai usar muito, mas muito, na siderurgia e queimar para gerar energia elétrica. Então, é uma rocha inflamável que a gente usa aí em dois setores, o siderúrgico e a geração de energia. Como é que se formou esse carvão? Esse carvão se formou através do soterramento de florestas. Você está vendo aqui no slide um esqueminha de uma floresta com um laguinho. É isso mesmo. Para formar o carvão mineral, essa celulose é arrastada para o fundo desse lago e no fundo desse lago sem oxigenação começa o processo de transformação da celulose em carvão mineral. Você tem aí inclusive um esqueminha mostrando os vários tipos de carvão. Quando a gente vira o slide, a gente vai perceber o carvão mineral aí na mão, na imagem do slide, e as regiões onde a gente encontra o carvão mineral pelo mundo afora. Vocês vão perceber que a gente tem jazida de carvão no Brasil. E no Brasil as jazidas de carvão estão localizadas no sul do Brasil. Ali na região sul é que a gente tem as jazidas de carvão. Lembrando que o estado que tem a maior produção de carvão é o estado de Santa Catarina, que produz mais carvão no Brasil. Bom, aqui de novo um esqueminha sobre a formação do carvão. Eu vou dar uma paradinha para vocês, vou só acertar a câmera aqui, pessoal. Vou dar uma paradinha aqui para vocês darem uma olhadinha no esquema, poderem dar uma olhadinha no esquema. E aquilo que eu disse para vocês, e voltando sobre a questão dos vários tipos de carvão. Nós temos o antracito, né? Eu vou falar o nome no cotidiano. Antracito, hulha, lignito e turfa. O antracito é um carvão que tem o maior teor de carbono. Então o melhor carvão que a gente tem aí no mundo é o antracito. E o carvão que a gente mais usa é um carvão chamado hulha. Lembrando, o carvão vem através do chamado soterramento de florestas. Depois nós temos uma outra era, a era mesozoica. A era mesozoica, ela me dá duas coisas importantes. Primeiro, a formação das jazidas de petróleo e segundo, um intenso derramamento de lava. Você está vendo aí as duas imagens e como que isso acontece, o que isso traz de importante? Bom, o que traz de importante é a formação das jazidas de petróleo em mares rasos, de pouca profundidade. Plâncton morre, vai para o fundo desses lagos, sem oxigenação no fundo desses lagos, esse plâncton fica ali paradinho, começa a cair em cima desse plâncton sedimento, esse plâncton começa um processo de transformação e de plâncton transforma-se em petróleo. Essa é a base de formação de petróleo. Tanto o carvão quanto o petróleo são originários de seres vivos, então de matéria orgânica. E também dentro dessa era, intenso derrame de lava, a lava vai se solidificar, depois ela vai se degradar com o tempo, né? Calor mais umidade, transforma a lava em solo. Por exemplo, terra roxa como esse que vocês estão vendo aqui. A terra roxa, que é um solo basáltico, vem desse momento. Nós temos aqui na nossa região no chamado Centro-Sul. Aqui no estado de São Paulo nós temos
a terra roxa, que é originária desse momento do derramamento de lava vulcânica. E a última era geológica é a chamada era Cenozoica, que está subdividida em dois momentos. O terciário, onde se formam os dobramentos modernos, as grandes cadeias de montanha se formam dentro da era Cenozoica, como por exemplo a Cordilheira dos Andes, e agora, nesse momento, o que está acontecendo pelo mundo afora é o quaternário, e no quaternário acontecem duas coisas. Primeiro, o surgimento do homem, nós que para a geologia não tem muito fundamento, nós vamos desfrutar de tudo isso, mas um intenso processo de sedimentação, que é a imagenzinha que você está vendo embaixo. Em cima você está vendo uma imagenzinha da cadeia montanhosa, e embaixo você está vendo uma imagem desse processo de sedimentação que vai dar origem, tá certo? A terrenos sedimentares. Então você está vendo esse terreno todo estratificado justamente porque aconteceu aí sedimentação. Então, nas regiões de bacia, aonde o material está sendo levado, o material que é arrastado aí, por exemplo, pela água, está formando sedimentação. Tudo bem, gente? Vamos parando por aqui. A gente se vê numa próxima.